Acho que vai começar a gravar aí. Certo, então estou compartilhando aqui minha tela. Agora vai começar a gravar, já está gravando aí. Consegue ver a apresentação? Pronto, estou vendo sim. Pode continuar aí. Beleza. Então, o Vou tema... desligar aqui meu microfone para não dar retorno aqui. Ok. Então, o tema do nosso seminário, da nossa apresentação, seria a ISO 14001, né, que trata sobre o sistema de gestão ambiental e traz aí os requisitos com orientações para uso. Certo? Então, aí tem toda aquela parte, né, que a gente fala sobre a ISO, uma organização internacional de padronização, certo? Então, ela desenvolve aí, promove normas, testes certificados, que possam ser utilizadas por todos os países do mundo, né, já que é uma entidade internacional, certo? E por isso ela é conhecida, ela está em todo o mundo, e o intuito dela é encorajar o comércio de bens e serviços, certo? Então nós trazemos o conjunto, né, de normas da ISO da série 14000, né, seguido pelas seguintes normas, que seria a ISO 14001, que trata sobre o sistema de gestão ambiental, a ISO 14004, que trata do sistema de gestão ambiental sendo destinado ao uso interno da empresa, a ISO 14010 são normas que tratam sobre as auditorias ambientais, né? São as que asseguram a credibilidade a todo o processo de certificação ambiental. A ISO 14031, que são normas que tratam sobre desempenho ambiental. A 14020 sobre a rotulagem ambiental e a 14040 sobre a análise do ciclo de vida. Certo? Então, essa série 14.000, né, é constituída por série de normas, né, que visam determinar diretrizes de forma a garantir que uma determinada empresa ela pratique a gestão ambiental, certo? Então, o principal objetivo, o objetivo geral dessa série 14.000 é garantir o equilíbrio e a proteção ambiental, prevenindo a população e os potenciais problemas que esta poderia trazer para a sociedade e a economia, né? Então, essa série ela não estabelece níveis de desempenho ambiental, né, determina requisitos que devem ser cumpridos, então determina que deve ser feito para diminuir os impactos de suas atividades no meio ambiente, né? Então, a ISO 14001, ela tem como objetivo especificar os requisitos para a implementação de um sistema de gestão ambiental, né, possibilitando aí a todas as organizações, independente do seu porte, né, que desenvolvam práticas sustentáveis em seus negócios em relação a fornecimento de produtos ou serviços, né? Então, essa norma ela se baseia também no ciclo PDCA. Então, a motivação para a implantação da ISO 14001, nós temos aí alguns fatores externos, né, onde haveria aí a pressão de clientes conscientes da causa ambiental, a questão da concorrência do mercado, né, e a restrição de comércio. Então, alguns fatores internos seriam a convicção dos benefícios do sistema, da implementação desse sistema, a redução dos custos da produção e a questão de promover, né, a imagem da empresa, gerando aí vantagem na competitividade no mercado. Certo? Aí nós temos alguns benefícios que seriam uma ferramenta de gestão na eficácia dos serviços, proporcionaria a definição clara da organização com responsabilidade e autoridades bem definidas, capacitação, seleção e treinamento dos colaboradores, que seria necessário para a implementação, a condição de redução de custo e a prevenção de falhas.
Então, o que seria, né, o sistema de gestão ambiental? Um conjunto de ações sistematizadas que visam o atendimento de boas práticas, das normas e da legislação ambiental, que tem como objetivo, né, na área empresarial e econômica, a redução de custos em relação a autuações, passivos ambientais, matérias-primas, resíduos e emissões. E em relação ao meio ambiente, né, promove a melhoria, né, e a implementação difunde os princípios do desenvolvimento sustentável dentro da organização. Então, a certificação ambiental seria o atendimento a esse conjunto de normas de implantação e operação do sistema de gestão ambiental, que, por objetivo, seria promover, né, e melhorar o meio ambiente de forma contínua pelo atendimento e aprimoramento dos aspectos relacionados à política ambiental, planejamento e operação, difusão dos requisitos e verificação e correção. Então, nessa estrutura de implementação do sistema de gestão ambiental, nós temos a questão da decisão e ação empresarial, né, passando para o planejamento, a implantação, a verificação, até se chegar à certificação ambiental, de acordo com a ISO 14001. Então, os conceitos e definições desse sistema de gestão ambiental, nós trazemos a condição do meio ambiente, que seria um contexto físico, biológico e socioeconômico, no qual a empresa se instala e opera, que inclui aí algumas condições como recursos naturais, consumo de água, consumo de energia, né, gerando produtos ou serviços, mas também emissões de resíduos e efluentes. Então, nós temos a condição do impacto ambiental, que seria a alteração das condições ou da qualidade natural dos aspectos ambientais, né, trazendo, né, acarretando aí efeitos global e efeitos locais, né, que para a condição de efeito global nós teríamos como exemplo o aquecimento da Terra, né, a redução da camada de ozônio, formação de chuva ácida e redução da biodiversidade. Né? E para a condição de efeito local, nós teríamos alteração da qualidade do ar, alteração da qualidade da água, contaminação do solo e impacto visual. Então, em relação ao desenvolvimento sustentável, né, seria aquela condição que se atende às necessidades do presente, né, do agora, sem necessariamente comprometer a possibilidade das gerações futuras usufruírem, né, e atenderem às suas próprias necessidades, certo? Seria o consumo agora, né, no presente, sem que comprometa o consumo das próximas gerações. Então, em relação a isso, nós temos também aspectos externos e aspectos locais, né, o efeito local. E dentro dos aspectos externos, temos a condição da globalização, exigência dos negócios, eventos na mídia, né, protocolos internacionais que devem ser cumpridos, cadeia de suprimento e exigência de órgãos regulamentadores. Né? E para efeito local, nós teríamos a redução do custo a médio prazo, a diminuição de acidentes ambientais, melhoria do desempenho ambiental, redução do passivo e a redução de processos legais. Né? Então, nós temos aqui um fluxograma do sistema de gestão ambiental, né, que parte desde o comprometimento do empresarial, do alto escalão da empresa, né, passando por um diagnóstico, chegando na fase de ação, onde se cria a estrutura e se define a política da empresa, né? Então, na fase do planejamento, nós temos aí aspectos ambientais atrelados à legislação e à necessidade de controle documental, né? A determinação de objetivos e metas e a programação da gestão ambiental, né? Na fase de implantação, nós temos aí o controle ambiental
atrelado ao monitoramento e medição, né, comunicação, registro, por exemplo, trazendo a condição da documentação e treinamento, né, dos envolvidos. E na parte de verificação, aconteceria as auditorias, né, uma análise crítica, e então, dentro desse contexto, estando tudo em ordem, né, conforme as especificações, seria aí obtida a certificação da ISO 14001. Então, na etapa desse diagnóstico, né, a gente identifica os aspectos ambientais, identifica as não conformidades, a avaliação das práticas e operações e o reconhecimento dos passivos. Né, então, nós teríamos aí as ações ou tecnologias adequadas de controle de poluição, né, seria um ciclo, uma relação com a infraestrutura contínua de avaliação, né, em relação à medição e monitoramento, e o envolvimento dos profissionais. Então, em relação às exigências do sistema de gestão ambiental na indústria, nós temos a racionalização do uso de matéria-prima como recurso natural, obviamente, né? Racionalização e controle do descarte de resíduos e efluentes líquidos, conhecimento dos aspectos e impactos ambientais, controle operacional e a otimização do uso de água e energia elétrica. Então, os aspectos importantes dessa certificação é que ela não estabelece requisitos absolutos para desempenho ambiental, né? Então, há uma exigência, né, em relação ao comprometimento com o atendimento à legislação e a melhoria contínua do processo. Então, busca por resultados ambientais que melhorem progressivamente, né, e incentiva as melhores opções tecnológicas quando é economicamente viável. Então, as etapas do processo seriam o estabelecimento, né, da política ambiental, a concepção e planejamento, a implementação e operação, a verificação e ação corretiva e análise crítica pela administração. Então, em relação à política ambiental, né, tem que se definir a política ambiental que essa empresa lá irá adotar, né? Então, dessa forma, a alta administração da empresa, ela define, né, a responsável pela definição dessa política ambiental, que se baseia nos objetivos e nas metas desta organização. Então, os requisitos básicos que essa política ambiental ela deve apresentar, né, ela deve ter, ser definida considerando a natureza, escala e impactos ambientais das atividades, produtos ou serviços dessa empresa. Deve incluir o comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção de poluição, né? Deve haver o comprometimento também com o atendimento às legislações e demais requisitos subscritos pela empresa. Deve-se estabelecer uma estrutura para a revisão desses objetivos e das metas, né? Deve ser documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os empregados, né, e estar disponível para os empregados e o público, principalmente, né, os próprios clientes. Então, em relação à fase de concepção e planejamento, nessa etapa nós definimos aí o modelo e a condição de certificação dessa empresa, né, onde suas tarefas principais estão a determinação dos aspectos ambientais, o levantamento dos requisitos legais, a definição de objetivos e metas e a elaboração de programas de gestão ambiental. Então, em relação à determinação desses aspectos ambientais, é necessário se estabelecer os procedimentos, né, de forma a identificar esses aspectos ambientais em relação às atividades, produtos e serviços, né, se determinar os aspectos que possam ser controlados pela empresa e sobre os quais ela tenha influência, se determine os aspectos que tenham ou possa ter impacto significativo na operação e no meio ambiente e também manter essas informações devidamente atualizadas.
Então, em relação ao modelo de gestão ambiental, né, nós temos uma condição de ter aí matéria-prima, a energia, instalações, insumos, né, que entraria num sistema de atividades que atrelado ao sistema de gestão ambiental, né, nós teríamos como saída produtos, subprodutos que possam ser vendáveis, né, água, as emissões atmosféricas, efluentes líquidos, os resíduos recicláveis e os resíduos sólidos, tudo muito bem definido e conforme o sistema de gestão ambiental determinado. Então, a definição desses objetivos e metas ambientais seria estabelecer e documentar os objetivos e as metas ambientais em cada nível e função, certo? Considerando os requisitos legais, os aspectos financeiros e opções tecnológicas, né, devendo ser compatível sempre com a política ambiental da empresa, incluindo comprometimento com a prevenção da poluição. Então, os programas de gestão ambiental, eles devem estabelecer, documentar programas para atingir os objetivos e metas ambientais que foram estabelecidos previamente, né, se atribuir responsabilidade em cada nível e função pertinente, buscando o atendimento e o registro dos acontecimentos, se estabelecer meios e prazos para se atender, né, os programas dentro da empresa, e deve ser verificado e revisado sempre que ocorrer alguma atividade, né, produtos e serviços novos, ou sofrer uma modificação. Então, a etapa da implementação e operação constam aí de estrutura e responsabilidade, a necessidade de se estabelecer os procedimentos, né, a fim de identificar aspectos ambientais, a condição de treinar, conscientizar, né, os envolvidos, comunicação, documentação, o controle desses documentos, né, controle operacional e preparação e atendimento a emergências ambientais. Então, nesse quesito de treinamento, conscientização e competência, deve-se identificar necessidades do treinamento, né, providenciar esse treinamento apropriado para todo o pessoal, que suas tarefas aí possam criar um impacto significativo dentro desse processo de certificação, identificar competências, né, com base na educação, treinamento ou experiência para o pessoal que executa tarefas que possam causar impactos ambientais. Então, esses procedimentos, eles têm que fazer com que seus empregados eles estejam conscientes sobre o processo, né? Principalmente em relação à importância da conformidade com a política, procedimento e requisito do sistema de gestão ambiental, aos impactos significativos, né, da sua atividade e dos benefícios da melhoria do seu desempenho pessoal e das funções e responsabilidades em atingir a conformidade com a política e procedimentos, incluindo aí as emergências ambientais. Certo? Então, nós temos aí a condição de ter a atividade, né, o processo que geraria aí um produto ou um serviço, relacionado a vários aspectos, a água, consumo de água, geração de resíduos, utilização do solo, né, utilização de outros recursos naturais, né, trazendo impactos aí global e local, como nós vimos, certo? Então, dentro dessa condição, nós temos várias situações, como partida, parada ou manutenção, parada ou qualquer outra emergência ambiental, né? Está relacionada a condicionante do tempo, né? Seja passado, no presente e principalmente ao futuro. E dentro desses aspectos significativos, nós temos o monitoramento e controle, né, que nos traz a preparação para essas emergências, e os objetivos e metas aí nos arremetem à condição de ação corretiva, né, um plano de ação. Certo? Então, na condição de verificação e correção, esse fator ele determina se o sistema de gestão ambiental ele está em conformidade e propõe correções,
né, de forma a estabelecer procedimentos e programas para auditorias periódicas do sistema de gestão ambiental, né, de forma a verificar se foi devidamente implantado e mantido, e fornecer à administração os resultados das auditorias, certo? Então, essa frequência, ela se baseia na importância e riscos ambientais da atividade e nos resultados de auditorias anteriores, certo? Então, era isso que eu tinha para trazer aqui a respeito desse assunto abordado, certo? Aí, passo aí para você, Rodolfo. Pronto, terminou a apresentação. Madison, tem algum grupo específico que é obrigatório a implementação da ISO 14000? Não entendi, Rodolfo. Tem algum grupo de empresa que é específico, né, ser implementada a ISO 14000? Rodolfo, eu acredito que, principalmente, né, empresas que estejam relacionadas a desenvolvimento de atividades com um grande potencial de poluição, né, de alguma forma. Então, hoje eu estava falando a respeito do treinamento que eu estou dando para o pessoal da Petrobras, falando sobre essa questão de política, fazendo um gancho aí com a ISO 14000 e a 18000, né? E a condição de critérios em relação à segurança, né, e a questão ambiental da empresa, e estava explicando para ele justamente sobre essa condicionante das certificações, né? Às vezes não é nem porque a empresa é boa ou quer reduzir passivo, mas tem uma outra causa por fora, né, por trás disso, que seria essas certificações, que seria incabível uma empresa do porto da Petrobras não ter uma certificação dessa. Geralmente, né, essas normas ISO, elas não são, né, de uso obrigatório, mas acaba sendo porque os parceiros comerciais, né, não exigem, né? É porque é aquela condição, né? Atrairia a condição de... É a visibilidade da tua empresa perante o mercado, né? Em relação à competitividade e à sobrevivência. Né? A partir do momento que empresas concorrentes suas e do mesmo segmento começam a implementar uma condição de certificação dessa e você não tem, você ainda ficando para trás. E se no seu segmento não tem, você obtiver, já fica um diferencial. Aí tem a questão tanto dos investidores, né, e também tem a questão dos clientes, que podem estar exigindo ou dar preferência de consumir ou contratar, perdão, ou contratar serviços de empresas que prezem por essas certificações. Tranquilo. Tem alguns segmentos, né, que é obrigatório, por exemplo, os postos, né, que tem aquela questão, já ouviu falar do selo verde, né? Certo. Também tem essa questão da parte ambiental, né? Então tem que ter uma certificação para obtenção do selo Mas verde. aí, será que seria dentro da ISO 14001? Eu não sei, pode ser uma Eu acredito até que essa condição de certificação seja uma exigência do órgão ambiental, né? No caso aqui do nosso estado, o IDEMA. Eu acredito que não necessariamente esteja atrelado à condição da ISO 14001. Até porque uma certificação dessa é cara, né? Então, Madison, tranquilo, eu vou parar a gravação, né? Vamos encerrar aqui, que é para o nosso amigo assistir também, né? Beleza.